juntamente com os irmãos, quem quiser acompanhar ou só ouvir, a Santa Palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura, né? Louvado seja Deus, a qual houve guerra na Europa, lá, né? Martinho Lutero protestou, houve guerra, foi traduzido, foi escrita, traduzida, houve a invenção da imprensa por Gutenberg, enfim, Deus tomou várias providências para que a Bíblia chegasse até nós, para nós deixar ela criando poeira na estante, né? Não, para te ler, leia toda a Bíblia, leia ou escute, né? Escute ali, através, tem o Cid Moreira, gravou a Bíblia, tem tantas vozes bonitas ali que gravaram, né? Se tu não pode ler, escute, mas escute a palavra de Deus, porque ela é poderosa. Salmo 96, versículo 4 em diante, diz assim, vamos ler desde o 3, né? Que aqui diz o que nós estamos fazendo, né? Anunciai entre as nações a sua glória, a glória de Deus, né? Entre todos os povos as suas maravilhas. Amém? É o que nós estamos fazendo. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Opa, então tem outros deuses, tem. Já vamos explicar isso aqui. Versículo 5. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijará todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém, irmãos? Então aqui diz, anunciai a glória do Senhor entre as nações. Estamos fazendo isso. E aqui diz que ele é maior, incomparável, maior do que todos os deuses. Opa, deuses no plural, então tem muitos deuses, tem uma variedade. Tem Deus para todo gosto. Irmãos, já vamos entrar nesse assunto. Salmo 97 agora, vamos ler alguns versículos, né? Mas para nós ganhar tempo aqui nessa noite, né? Salmo 97. Vamos ler desde o versículo 5, que diz assim, os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais o Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Então a Bíblia, irmãos, nos dois salmos que reconhece que tem muitos deuses, no plural, né? Mas Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro, está muito acima desses deuses. Então existem os deuses da mitologia grega, Zeus, deus da guerra, Marte. Existem os deuses, né, romanos, santo isso, santo aquilo, padroeiro isso, padroeiro aquilo. Existe uma enormidade. Só na Índia, do hinduísmo, tem 30 milhões de deuses. A Bíblia mesmo reconhece que existe. São os anjos caídos.
São os caídos lá de Gênesis 6, e por causa disso é que veio o dilúvio. É a única maneira que justifica o ato tão forte do dilúvio. Deus, ele não é incoerente, Deus é justo, é inteligente, jamais ele mataria o ser humano, né, somente por causa do pecado. Não, havia uma transformação genética da humanidade. Anjos caídos se misturaram com mulheres, geraram os gigantes, homens de fama da antiguidade, tinham 6 dedos nas mãos, nos pés, né? E esses próprios anjos caídos se tornaram deuses dos povos. Todos esses deuses que são adorados, que permitem o álcool, permitem o do vício, uma festa ali religiosa com álcool, o álcool é responsável por tantas mortes. Deus não tem prazer nisso. A Bíblia diz que é para abolir o álcool. Então tu não pode. Eu posso beber, mas não quero, né? Eu não quero, por quê? Porque eu já atendi muita morte, seja por arma de fogo, seja por acidente de trânsito, nunca faltou álcool ali no meio. É muito triste, né? Então como é que vai ter uma festa ali que seria religiosa com álcool, com práticas ali que ceifam vidas, né? Que tiram vidas? Então esses deuses que são adorados pelos povos não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é esse aqui que diz, né, que a Bíblia fala: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus é mais elevado do que todos os deuses. O Deus único está acima desses deuses. Esses deuses que são os anjos caídos, enganaram a humanidade, engano, né, desde os povos indígenas, desde das populações, tá? Eles vêm enganando a humanidade. São entidades malignas, são entidades corruptas, que enganam o ser humano. Mas como é que eu posso saber qual é o Deus verdadeiro? É simples. Quando o apóstolo Pedro foi pregar para Cornélio, que era um centurião romano, a Bíblia diz que Cornélio se prostrou para adorar Pedro. Pedro disse: não faça tal coisa. Ou seja, quem é de Deus não aceita ser adorado. O verdadeiro Pedro, a verdadeira Maria não aceitam adoração. Isso rouba, né, a adoração que pertence só a Deus. Olha o Natal, né? Tivemos agora recentemente, que seria o nascimento de Jesus. Não vamos entrar no mérito, Jesus não nasceu em dezembro, mas não vamos entrar no mérito. Mas daí bota o Papai Noel roubando a cena, distribuindo presente. É uma usurpação. A Páscoa, que seria a morte e ressurreição de Cristo, o diabo colocou coelho com ovo de chocolate para tirar Jesus da mente das crianças. Olha o projeto satânico enganando a humanidade. Falsos deuses. Coelho era o deus, um falso deus da fertilidade em forma de coelho. Enfim, tem tantas. Não vamos entrar nesse assunto, senão, né, fugimos um pouco aqui do assunto. Mas a Bíblia reconhece que há milhares de falsos deuses que são adorados pela humanidade. Os verdadeiros servos de Deus não aceitam ser adorados. Se nós ler aqui o Apocalipse, que é escrito pelo apóstolo João, quando João teve a visão de um anjo, um ser de luz, um ser glorioso, e João, aí foi o contrário, João se prostrou para adorar o anjo disse: levanta-te, sou conservo teu, adore somente a Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, Jesus sofreu 3 tentações. Estava em jejum, 40 dias. A primeira tentação, o diabo disse: tu não é o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a Bíblia, usou a Escritura para responder o diabo. A outra tentação, o diabo levou Jesus no pináculo do templo, mandou que ele se jogasse, e Jesus disse, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a que eu quero prestar atenção aqui, focar, foi a tentação que o diabo levou Jesus num monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra e disse: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei, porque foi dado a mim, eu dou a quem quiser. Como quem diz, tu não precisa passar pela cruz. E aí Jesus repreendeu Satanás e disse: arreda, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e lhes darás culto. Deus não divide a glória dele com ninguém. Essa parte Deus não negocia com ninguém. Então por isso que nós pregamos, não é para concorrer com ninguém, não é para
para entristecer, ofender a fé de ninguém, mas os verdadeiros servos de Deus não aceitam ser adorados. A adoração pertence somente a Deus. Louvado seja o nome